noite a todos, sejam bem-vindos. Oi, Edmilson, que bom te ver aí. Fábio, Gabriela, Pedro, Gislaine, como estão? Me escuta, Edmilson? Agora sim. Que bom. Estava desligado. Legal. Boa noite a todos. Pessoal, hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais em Karma Yoga. E esse é um aspecto bem importante de Karma Yoga, que é um obstáculo para o praticante. E às vezes, por a gente ficar muito nessa classificação, isso só pega em Karma Yoga e tal, a gente tem que entender bem assim, quando aparece um obstáculo numa etapa do caminho do yoga, esse obstáculo ele pode ser um perigo em todos os outros níveis de yoga também. E a luxúria é um desses obstáculos que ele preocupa muito na etapa de Karma Yoga, mas os praticantes de todos os outros tipos de yoga, se vacilarem, são vítimas dele também. Então nós vamos falar sobre a luxúria. E aí a leitura é breve, o comentário também vai ser breve. E aí eu queria pedir para vocês colocarem também, compartilharem, se tiverem alguma dúvida, para a gente falar bastante. É um tema que dá para conversar muito, e eu acho que nunca vai exaurir, porque é algo que é sensível na pele mesmo, sabe? Então, uma boa noite aí ao Pedro, que bom que você veio aí, Raíssa, Muriel, Luciano, Guilherme, que bom que você chegou também. Então, eu vou pedir para vocês, se alguém de vocês pode se oferecer para fazer a leitura dos versos 36 ao 43, por favor, do Bhagavad Gita. Capítulo 3. Prabhu, não vou me habilitar que eu estou no trânsito. Legal, Luciano, valeu. Tranquilo. Obrigado. Quais são os versos? Do 36 ao 43, Edmilson. 36. Já saiu. Aceitou. Alguém aí já vai ler? Pode ler, Edmilson, por favor. Então, capítulo 3, verso 36 ao 40 aí? 3. É o final do capítulo. Tá. Arjuna disse: ó descendente de Vrisni, o que impele alguém a atos pecaminosos, mesmo contra a sua vontade? Como se ele agisse à força? Verso 37, a suprema personalidade de Deus disse: é somente a luxúria, Arjuna, que nasce do contato com o modo material da paixão e mais tarde se transforma em ira, que é a inimiga pecaminosa que a tudo devora neste mundo. Verso 38. Assim como a fumaça cobre o fogo, o pó cobre um espelho ou o ventre cobre um embrião. Diferentes graus de luxúrias cobrem o ser vivo. Assim, a consciência pura da entidade viva sábia é coberta por seu eterno inimigo sob a forma de luxúria, que nunca é satisfeita e queima como o fogo. Os sentidos
A mente e a inteligência são os lugares de assento para esta luxúria. Através deles, a luxúria confunde o ser vivo e obscurece o verdadeiro conhecimento que ele possui. Portanto, ó Arjuna, o melhor dos Bharatas, desde o início, refreie este grande símbolo de pecado, a luxúria, regulando os sentidos e aniquile este destruidor do conhecimento e da alta realização. Os sentidos funcionais são superiores à matéria bruta. A mente é superior aos sentidos. Por sua vez, a inteligência é mais elevada do que a mente. E ela, a alma, é superior à inteligência. Assim, sabendo que é transcendental aos sentidos, a mente e a inteligência materiais, ó Arjuna de braços poderosos, a pessoa deve equilibrar a mente por meio de deliberada inteligência espiritual, consciência de Krishna, e assim, pela força espiritual, vencer este inimigo insaciável conhecido como luxúria. Obrigado, Edmilson. Eu vou compartilhar alguns slides e fazer alguns comentários sobre essa leitura, pessoal, para estimular vocês comentarem também, tá? E aí depois quero escutar vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, compartilhem e a gente pode, assim, colocando na nossa roda de estudos aqui, a gente aí tenta se esclarecer uns aos outros. Bom, aqui esse trechinho do diálogo surge da pergunta de Arjuna: o que pode forçar uma pessoa, mesmo uma pessoa de discriminação, uma pessoa sábia, a atuar de forma equivocada contra a sua própria vontade, agir de forma involuntária? E aí Krishna fala que é um inimigo formidável, ele chama de luxúria. E aí ele descreve essa luxúria, o que ela é, como ela atua, onde ela se localiza e como combater. Então, qual que seria o sadhana ideal para a pessoa evitar ficar presa da luxúria? Então, vamos tentar extrair essas informações desse trechinho que nós lemos. Então, a capacidade da luxúria e como combatê-la. Então, aqui eu trouxe alguns versos que são de outras escrituras, mas assim que dão uma ideia, ilustram o que a luxúria faz com a pessoa, né? Então, aqui tem esse do Srimad Bhagavata, por exemplo, que diz assim, ó: todos os grãos, o ouro, os animais e as mulheres do mundo são incapazes de satisfazer o desejo de uma pessoa luxuriosa. O inimigo pode submeter-se através de 4 táticas: Sama, que é o aplacamento; Dama, suborno; Beda, divisão; e Danda, castigo. No verso, Sri Bhagavan explica que tão formidável inimigo, a luxúria, não pode ser submetido pelas 3 primeiras táticas. Este inimigo só pode ser destruído com a arma do Atma Jnana, o conhecimento do ser. Então, isso é bem importante. Com a luxúria não tem conversa. Aplacamento, não tem conversa. Não tem suborno. Não adianta você dizer assim: não, mas vamos fazer só isso aqui, que depois você vai ficar tranquila, vai acalmar. Ou, vamos fazer assim: olha, eu faço a minha prática, depois eu dou satisfazer um pouquinho desse desejo luxurioso e está tudo certo. Não, esse inimigo, ele só dá para eliminar, para aplacar ele com castigo, só com briga, só com dando nele. E qual é a arma? É Atma Jnana, o conhecimento da alma. A gente precisa ter a experiência da alma, do nosso ser, para conseguir combater a luxúria. Não é dando mole para a luxúria. Não é. Nenhuma dessas outras 3 táticas funcionam com a luxúria. Só dando duro.
E como que ela cobre a alma? Né? Esse é bem importante. A fumaça no fogo é o primeiro sintoma que a gente reconhece a luxúria em nós ou nos outros. É quando a pessoa ela está demonstrando consciência. Quando você vê a fumaça no fogo, você sente o calor do fogo. Eventualmente você vê o brilho do fogo. E a fumaça ela está cobrindo, não dá para ver o fogo direito, mas você sabe que está ali. Então essa seria mais ou menos a luxúria presente em um yogi. Um yogi, ele está batalhando pela sua consciência, ele está tratando de demonstrar sua consciência, ganhando liberdade para controlar seu próprio corpo, para fazer a sua vontade realmente, não a vontade da luxúria. E então você sente que aquele yogi, aquela pessoa, devido às suas práticas, aos seus esforços, ela está demonstrando bastante dela. Mas, devido a alguns desejos que ainda estão ali presentes, você percebe que tem uma fumacinha cobrindo aquele fogo, o fogo daquela consciência. E agora, o segundo tipo já é mais perigoso, né? É um pó que cobre o espelho. Quando você pega um espelho que está coberto de pó, muito pó, você não consegue ver nada refletido nesse espelho. Então, o espelho deixa de ter a função. Então, quando uma pessoa está coberta com nível de luxúria nessa etapa aqui, você não percebe mais a função do ser. É como se fosse um animal. Você só percebe realmente a cobertura que se deu a essa consciência devido à própria influência da luxúria. Num grau assim bem profundo de compreensão, nós vamos entender que o nosso corpo, o atual que nós temos agora, ele é produto dos nossos desejos luxuriosos. Nós estivemos atendendo desejos de luxúria e nós recebemos um corpo com o qual nós podemos desfrutar da matéria. E a matéria realmente não nos dá a satisfação que o nosso ser necessita. Nós nunca ficamos satisfeitos, plenamente satisfeitos em lidar com a matéria. Então essa insatisfação que fica ali latente, ninguém pode dizer assim, poxa, eu fiquei tão satisfeito, mas tão satisfeito, que, cara, eu não queria mais nada e era só aquilo e pronto, eu estou realizado, eu estou bem. Não, a gente quer mais e mais e aquilo que a gente quer mais acaba, ou o nosso corpo acaba, ou seja, a sensação de miséria, ela está em... Hoje eu até estava lendo um artigo, eu não lembro, não conseguiria dizer ele para vocês aqui depois, até posso buscar enquanto vocês fazem comentário. Mas o autor, Srila Tripurari Swami, ele dizia assim que o mal de buscar a satisfação na matéria, ele é sentido em 3 etapas. Antes de você alcançar, você já sente uma certa dorzinha de saber que aquilo vai acabar um dia. Quando você experimenta e aquilo não te traz a satisfação plena, traz uma satisfação parcial. E tinha um terceiro ali. Daí depois eu vou buscar para vocês verem. Bom, não lembro. Ou quando você está experimentando e acaba mesmo, né? E aí é tirado de você enquanto você experimenta. Então, a sensação de sofrimento, ela fica, então, nos 3 níveis. Antes de você ter, quando você está tendo, e às vezes não fica satisfeito, ou quando você está tendo e é retirado aquilo de você. Nossa, então você sofre também. E o ser, ele precisa de sensações permanentes, não que sejam tão temporárias assim. E a temporariedade é a característica da matéria. Então, a luxúria, ela trata de nos ocupar, nos atrair a coisas materiais, mesmo que sejam sutis. Sutis como, por exemplo, prestígio, honras, uma posição na sociedade, isso também é efeito da luxúria. Se diz assim que nos Puranas, né, é explicado que a luxúria ela atua em 3 principais níveis com a nossa alma, tentando nos tornar cada vez mais adictos em 3 níveis. No nível do apego sexual, no nível do apego a poder e no nível de apego a prestígio, a uma posição no mundo. Todos os seres vivos, eles estão atraídos, devido a essa influência da luxúria, a um desses 3 ou os 3.
todos os seres vivos corporificados. E até os que estão com corpo de fantasma espiritual também estão sob a influência da luxúria. Então, essa luxúria, ela queima como um fogo insaciável. Se você vai alimentando ela, ela vai aumentando aquele fogo. Ela não cessa o fogo. Quanto mais alimento você dá, aquele fogo aumenta. Então, pegando essa metáfora aqui do pó que cobre o espelho, existem almas, seres conscientes, consciências que têm uma interação com a luxúria em tal nível que acaba cobrindo a pessoa, e a pessoa ela fica atuando conforme sua natureza adquirida. Ela não consegue mostrar a própria transcendência que mora nela. Isso que é permanente, que é eterno. Ela não consegue demonstrar isso e não consegue perceber que isso está nela e nem nos outros. A luxúria está cobrindo de tal forma que ela só consegue agir segundo sua natureza. E aqui no comentário que eu usei para trazer referência para vocês, o autor, que era Vishwanath Chakravarti, ele diz que ele coloca nesse nível aqui os ateus, as pessoas moralistas mundanas e os animais. Não é que estejam todos no mesmo nível. O ser humano, ele realmente pode estar num patamar superior aos animais. Mas os ateus e os moralistas mundanos, eles atuam muitas vezes, né, em atos assim que parecem ser superiores aos animais, mas sutilmente, se uma pessoa perita, ela conseguiria ver que eles estão atuando segundo as energias que compõem seu corpo, compõem sua mente. Por exemplo, um ateu, ele pode estar no modo da bondade e ser extremamente moralista, uma pessoa muito correta em termos morais. Mas devido a que ele está, porque o que o leva a ser tão correto e tão, assim, de certa forma, bem atuante em relação a seu meio, é justamente uma natureza que compõe sua mente, compõe seu corpo, conectado ao modo da bondade. Ainda assim é material. E ainda assim, apesar de parecer muito bom e elevado, não dá a experiência da transcendência, aquilo que está lá dentro, que uma pessoa, um yogi experimentado, conseguiria enxergar, que vai muito além daquele comportamento moralista correto. Vai muito além de tudo isso que vai passar, a política atual, o mundo, se o mundo estourar em guerra nuclear, não importa. Aquela alma, aquele ser vai continuar. Então, aquela pessoa não percebe isso e ela não expressa algo que dê a entender isso. As suas expressões estão conectadas com o mundo temporário. As suas relações, o seu jeito de ver, a sua visão, suas expressões de mundo são conectadas com o mundo temporário. Então, é como se aquela consciência não conseguisse se expressar. Está condicionada àquele corpo no modo da bondade, ou no modo da paixão, no modo da ignorância. No caso, os animais estão mais conectados ao modo da ignorância. Mas eles também não conseguem expressar muito bem sua alma. Muita gente acha que os animais não têm alma, assim como nós, humanos, temos. E come os animais, sem dó, porque acha que não tem alma. Então, isso se deve pela cobertura dos animais, mas também a gente tem que refletir em nós, né? Se nós não conseguimos enxergar a alma no outro, isso quer dizer que nós também temos uma deficiência de visão. Então, esse pó também está me cobrindo, já que eu não consigo enxergar o outro. Isso é muito importante entender e perceber. Todo ser vivo é uma alma. Assim como eu, a minhoca, a bactéria, esse planeta Terra é uma alma. O planeta Terra é uma alma só. Tem, nossa, quinquilhões de almas vivendo em cima desse planeta Terra, interagindo com ele. Consciências quase infinitas agindo junto com a consciência que é responsável pelo planeta como um todo. Mas é uma alma. Uma alma é capaz de energizar um planeta, dar vida a um planeta. Então aí tem o terceiro nível, que é o ventre que cobre o embrião. Esse é um caso mais pesado. A luxúria é tanta,
que, imagina assim, quando você vê uma mulher grávida, eu já encontrei pessoas assim, né? Até mesmo assim, a gente, quando é mais novo, às vezes a gente dá umas bolas fora, assim, né? A gente vê uma pessoa grávida e fala assim, nossa, você está grávida, você está esperando o bebê? Daí a pessoa, sim, sim, né? E fala, né? Daí a gente acostuma a falar isso para um monte de gente, ser simpático assim com as pessoas. Aí até que um dia você chega e fala assim, nossa, você está esperando o bebê? Eu não sabia. Falou, não, isso aqui é que eu estou precisando fazer uma dieta. Daí você não sabe onde enfiar a cara. Quando a mulher fala isso, você não sabe onde enfiar a cara. Porque essa barriguinha, ela pode esconder qualquer coisa. Pode esconder gordura, pode esconder um alien, pode esconder um bebê. Então, a gente não sabe o que tem lá, se é menino ou menina, se Feliz aniversário, Luciano. Boa festa aí para vocês. Se é uma... A gente não sabe o que tem lá. Se ela não disser assim, eu fiz um ultrassom e descobri que é menino, que é menina, a gente não vai saber. Nem ela não vai saber. Então, é um nível de cobertura que guarda muito mistério. Então, a luxúria nesse nível, ela deixa a pessoa tão escondida, que aqui o autor, né, também eu peguei esse comentário de Vishwanath Chakravarti, ele compara com as plantas e os minerais. Tem gente que acredita que os minerais, as pedras, não têm alma, não são seres vivos, mas as pedras crescem, as pedras evoluem, as pedras expressam consciência, elas têm uma energia delas que elas emitem, mas quem tem energia é quem é energético, e quem é energético é um ser. A matéria em si não tem energia própria. Então, essa consciência que dá energia é uma alma que está lá dentro do mineral. Mas ele está tão assim, inexpressiva essa consciência, que a não ser essas pessoas que são mais ligadas no sutil mesmo e percebem que tem uma aura, que tem algo que emana daquele ser, daquela planta, a pessoa não vai achar que tem uma alma ali, que pode se expressar, uma consciência que pode se expressar. Então, existem seres humanos que têm um trato com a luxúria tão intenso que chegam nesse nível. Chegam no nível assim de que você não reconhece mais, não parece nem mais um animal. Fica assim como algo assim, você não acredita que tenha uma consciência dentro daquele corpo mais. De tão assim, travado pela luxúria, tão marionete da luxúria que a pessoa fica. Já ouvi algumas expressões assim, pior que animal, né? Então assim, tipo, é uma expressão usada assim pejorativa, né, para falar de um ser humano que está num nível muito degradado de luxúria, e aí é como se tivesse ali totalmente, como se fosse um embrião, né, coberto assim, é um ventre que cobre um embrião. Então, conforme a pessoa vai fazendo seu trabalho de yoga, ela vai purificando sua existência, sua consciência. E purificar sua existência, sua consciência, significa se livrar da influência da luxúria. Assim de simples. Quando a gente vai ouvir falar lá nas austeridades do corpo, né, no capítulo 17 do Bhagavad Gita, Krishna explica sobre as austeridades da mente. E ele diz que uma das austeridades da mente é a purificação da existência, da própria existência. E purificação de quê? Justamente da influência da luxúria. A pessoa diminuir a influência da luxúria em si é um trabalho, é uma austeridade da mente. E ela vai fazendo com que a gente vá atingindo esses graus. A gente pode sair do grau desse que o ventre que cobre o embrião, para o pó que cobre o espelho, para a fumaça no fogo, que é o melhor dos casos. O melhor dos casos é esse, fumaça no fogo. Quando a gente está conseguindo expressar essa consciência, alimenta a consciência, ou seja, alimenta aquele fogo para ficar cada vez mais potente e vai alimentando ainda com um tipo de alimento que não faz tanta fumaça, para aquele fogo brilhar mesmo, brilhar nesse mundo, trazer luz para o mundo. Então é disso que se trata o yoga, principalmente, alimentar o ser com ferramentas com as quais ele pode debelar
a influência da luxúria. É alimentar a alma com conhecimento sobre a própria alma, sobre a transcendência. E aí é interessante esse comentário aqui de Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj, que ele fala que aqui Krishna trata da luxúria como se fosse um rei que ele vem e invade o nosso corpo e toma nosso corpo, e ele se torna o rei do nosso corpo. Na verdade, o corpo é nosso, nós que deveríamos ser os reis desse corpo. Mas a luxúria invade e ocupa nossos sentidos, né, os sentidos de captação de informação, a mente e a inteligência. Então, ele toma lugares tão importantes e fundamentais da nossa existência material que nós, devido à identificação com o nosso corpo, nós achamos que os desejos que nós estamos encontrando nos nossos sentidos, que são provenientes dos estímulos sensoriais, os desejos que são armazenados na mente e os conselhos que nós recebemos da nossa própria inteligência são nossos, mas não são. São da luxúria. E isso é impressionante. Talvez alguns de nós aqui, que nunca tivéssemos estudado isso, nunca tivéssemos ouvido falar disso, nos surpreendamos como é que pode acontecer algo desse tipo. Mas justamente o trabalho do yogi é começar a se dar conta que isso existe, que você não é o corpo, você não é a mente, você não é a inteligência. Esses elementos, eles fazem parte do seu corpo. E o que é ruim, é uma má notícia, é que o seu corpo não é mais seu. O seu corpo foi tomado por um inimigo formidável chamado luxúria. Então, é necessário a gente lutar contra essa luxúria, tomar conta, tomar posse do nosso corpo de novo. E aí essa metáfora ajuda muito a entender. Porque como o rei, ele está lá dentro do corpo, nas partes mais sutis e mais difíceis de tirar ele de lá. Então ele está na inteligência, por exemplo, na mente, nos recônditos da mente, das sutilezas da mente. E aí o que se pede para tentar debelar ele? Se compara o corpo como se fosse uma cidadela. Cidadela que tem os seus portões de entrada, os olhos, os ouvidos, as narinas, a língua com o paladar. Também a gente o tato, poderia relacionar, né, o tato também nos nossos órgãos genitais, nos órgãos de evacuação também, né, que de certa forma também são entradas para o nosso corpo. E se nós começarmos a agir estrategicamente e não darmos alimentos para a luxúria por nenhum desses portões, a luxúria lá dentro do nosso corpo vai perder, ela vai enfraquecer porque ela está sem alimento. Então, a estratégia recomendada por Krishna é que a gente comece o combate da luxúria não pela inteligência, não pela mente, mas sim pelos sentidos. É o jeito mais fácil de diminuir a força dela e tirar ela do trono da inteligência e da mente. A mente, principalmente, é o foco do nosso ego. A mente, ela, por ser tão centralizadora de todas as funções corporais, nós relacionamos muito o nosso ego com a mente. Então, quando a pessoa consegue limpar a mente da luxúria, tá assim, olha, mais da metade do caminho andado. Um yogi, ele vai se sentir muito feliz e satisfeito se ele consegue tomar conta de sua mente, limpar a sua mente a tal nível que a luxúria não tenha influência mais na mente. Então, em Karma Yoga, aprender isso é importante, porque Karma Yoga é onde nós aprendemos as disciplinas para controlar a interação dos sentidos com o mundo externo, com o meio externo. E esse controle é fundamental
fundamental para uma pessoa que quer levar uma vida progressiva. A luxúria, Krishna diz que ela tem umas causas terríveis, terríveis. Eu vou passar para vocês aqui o que ela causa. Bom, aqui tem isso aqui que eu já falei mais ou menos, mas isso aqui vai ficar para vocês. Depois eu passo os slides para vocês. Esse texto aqui, de Vishwanath Chakravarti, muito interessante. Isso foi escrito há 400 anos atrás, gente. Não tanto, uns 300 anos atrás. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que dentro do comentário de Krishna, ele diz que a luxúria ela vai provocar em nós os seguintes fenômenos. Ela vai nascer, nós tínhamos até falado em uma aula passada, que ela vai nascer de três coisas. Pessoal, caiu aqui a minha conexão. Voltei. Então vamos lá. Se a gente, imagina só, um exemplo aqui. No começo da aula eu falei assim, olha, nosso corpo atual é um produto da luxúria. E aí você pega quem que está plenamente satisfeito com o corpo que tem? Quem, assim, não chegou lá na adolescência e pensou assim, puxa, eu poderia ter um nariz menor, eu poderia ter menos espinhas, eu poderia não usar óculos, poxa, se meu cabelo fosse liso, não fosse crespo, se meu cabelo fosse crespo e não liso, se eu fosse alto, se eu fosse baixo, se eu fosse mais gordinho, se eu fosse mais forte, se eu fosse mais magrinho, se eu fosse mais magrinho. Tantos desejos que a gente tem relacionados ao corpo, visando assim a insatisfação daquilo que a gente já tem. E é impressionante que o que a gente já tem é produto de desejos anteriores. Ou seja, nós desejamos algo no passado que ajudou a gente a chegar nesse ponto onde nós estamos. Isso aqui não é de graça, foi duramente construído por cada um de nós, com muita atenção. Nós demos atenção a certos fenômenos e certos pensamentos, a certos desejos, alguns sentimentos são tão importantes para nós que nós demos atenção e isso resultou no nosso corpo e o meio ambiente que nos rodeia. Só que, geralmente, a gente sofre da doença da vaca ou doença do boi. A gente sempre olha o pasto do outro e acha mais bonito. O pasto do vizinho acha mais bonito. Acha mais gostoso o pasto do vizinho. E não fica satisfeito com o que tem. E essa insatisfação se deve à luxúria que fica ali dentro te falando para você, você poderia ter mais, você poderia ser mais. Mas mais o quê? Ligado à matéria. Não é ligado à transcendência, ao teu ser super incrível que está aí dentro guardado e que não depende de nada desse corpo, não depende de nada desse mundo externo. É totalmente legal, brilhante, incrível, vai viver para sempre feliz interno, não depende de nada externo. Mas devido a essa identificação com o mundo externo, a gente está aqui numa baita um mar de ansiedade, Ansioso porque não ganhou dinheiro, ansioso porque ganhou dinheiro, ansioso porque não conseguiu quem gostava, ansioso porque conseguiu quem gostava. Ansiedade sem fim, sem fim. Onde você vira tem ansiedade. E por quê? Por causa da luxúria. A luxúria ela vai nos convencendo de que a gente precisa mais e mais e mais e se preocupar com mais coisas e isso a gente por essa influência ser tão forte na nossa mente, no nosso corpo, na nossa inteligência,
a gente fica à mercê dessa ansiedade, desse fogo que fica queimando. Então, se a gente quiser se libertar disso, a gente precisa entender que nós não somos esse corpo. Krishna falou assim, olha, você tem que começar a entender assim, que a luxúria ela vai agir em você dessa forma. Ela vai te incitar a desejar coisas que você não são exatamente benéficas para você, que não é o que você realmente gostaria, porque essas coisas vão chegar e vão ir embora. Ou antes delas chegarem, você já vai ficar pensando que elas vão acabar uma hora. Então você já fica ansioso antes de pegar. Então, essas coisas, elas vão trazer frustração. E Krishna explicou assim, da frustração vai nascer a ira em você, dentro do seu corpo. Você, não quer dizer, não é no seu corpo exatamente. É na sua alma que vai nascer a ira. Na sua alma. Só que da sua alma irada, você vai canalizar isso para o corpo. O corpo vai expressar essa ira em alguma forma. Se não expressar, vai expressar numa doença no futuro. Você nunca expressou muito sua raiva. Sempre foi uma pessoa pacata, mas frustrada. Ficou frustrado porque o marido isso, ou os filhos aquilo, ou a namorada aquilo outro, ou sei lá por quê. Mas nunca expressou, sempre foi uma pessoa boazinha, legal com todo mundo. Aí lá na frente um câncer. Ou lá na frente uma pedra no rim. Doenças relacionadas à raiva, a mágoas, a frustração. Porque esse é o resultado do desenvolvimento da luxúria no nosso corpo. Então a ira. Só que a ira, quando ela se expressa, ela causa um estrago tremendo. E aqui Krishna diz que a pessoa que se deixa levar pelo impulso da ira, ela elimina as pessoas queridas ao redor dela. E ela cai num charco da escuridão material, da ignorância. Então, geralmente a ira leva a pessoa a ela esquecer a posição dela e prejudicar ou maltratar pessoas queridas que estão por perto, ou mesmo bens que são caros, são preciosos para a sua própria vida, a pessoa destrói no momento de raiva, ou abandona. Então essa raiva, ela faz aqui que ele já diz que faz perder a memória. E quando perde a memória, perde a inteligência. E aí a pessoa não sabe o que é certo e o que é errado. Então, esses são os sintomas do desenvolvimento da luxúria. E isso é terrível para uma pessoa que quer progredir. Mas ali no comecinho, o Krishna falou assim, que até pessoas de discriminação são vítimas desse inimigo formidável. Grandes yogis. Então é algo assim para ficar alerta 24 horas do dia. É brabo. E aí, o que se recomenda, né? É fazer essas práticas de Karma Yoga, que controla essa entrada de alimentos para a luxúria, ou seja, tentar, através de uma inteligência superior, controlar a interação do próprio corpo com o mundo externo, para que nessa interação haja uma alimentação do ser consciente, para que o ser consciente fique cada vez mais forte e domine seu próprio corpo. E evitar os alimentos que são para a luxúria. Então, existem diversas práticas relacionadas a esse enfrentamento da luxúria, diversas práticas recomendadas em diversas culturas. Essas diversas práticas podem entrar num rótulo de yoga, nesse rótulo que a gente está aprendendo a estudar aqui no Bhagavad Gita. Aquelas práticas que se relacionam diretamente com as ações e com o controle dos sentidos são chamadas de Karma Yoga. As práticas que trabalham muita análise e conhecimento são chamadas de Jnana Yoga. As práticas que focam na meditação e no controle da mente são chamadas de Ashtanga Yoga ou Dhyana Yoga. E as práticas que trabalham a devoção a Deus, a relação com Deus, são chamadas de Bhakti Yoga.
todas as práticas de yoga vão ajudar a combater a luxúria. Todas. Por exemplo, eu tomei iniciação com o mestre de Bhakti Yoga. E nessa iniciação, no processo que eu fui aprendendo Bhakti, a gente aprende, além das práticas relacionadas diretamente com Bhakti, aprende práticas de outros tipos de yoga, por exemplo, de Karma Yoga, para justamente, enquanto faz a prática de Bhakti, que é muito potente contra a luxúria, adota outras práticas, por exemplo, de Karma Yoga, que ajudam a, não exatamente a, como é que eu posso explicar? Ajudam a perceber o quanto eu estou identificado ainda com o meu corpo e tenho a influência da luxúria ainda no meu corpo. Ou seja, Bhakti é um caso bem peculiar de yoga, que ele não necessita muitos pré-requisitos materiais. Os outros tipos de yoga, sim. A gente precisa ter qualificações no nosso corpo para praticar determinados tipos de yoga. Bhakti não. Bhakti só precisa ter fé. Então, através da fé, uma pessoa pode se conectar com um Bhakti. Mas quando ela começa a perceber sobre essa questão da luxúria e que a luxúria está atuando no corpo, ela tem o desejo de aprender mais técnicas para justamente lidar com essa luxúria no corpo. E aí vem alguns toques de Karma Yoga que ajudam. E que ajudam bastante. E aí é bem interessante assim que daí a pessoa começa a se dar conta desse processo de yoga que é tão maravilhoso e tão incrível, que vai te levar à experiência de que você não é o corpo. Você é um ser consciente confinado num corpo que ainda está tomado pelo seu maior inimigo. E aí é muito bravo. Quando você, né, eu digo assim, por exemplo, eu não pratico muito a Karma Yoga, mas mais Bhakti, né? Mas quando você começa a se dar conta, né, através das práticas de yoga, que você é um ser consciente, que teu corpo está tomado, que você está possuído, assim, o encosto é muito maior e muito mais sutil do que os médiums podem ver. A luxúria é muito, muito sutil. Muito sutil. Então, ela atua em níveis que você não acredita que ela pode chegar. Uma vez eu ouvi um comentário de um Swami que eu achei bem interessante, né? Ele falava assim sobre essa questão assim da sutileza, né? Ele falava assim, às vezes a gente tem relacionamentos em outras vidas em que, por exemplo, imagina assim, eu me relacionei com uma mulher em outra vida. Eu era homem e ela era mulher, ou vice-versa, tanto faz. Mas nessa vida, vamos supor, eu nasci como homem. E aí, em tal grau da minha vida, eu estou lá batalhando pela minha liberdade, para ser uma pessoa melhor e tal, e me livrar da luxúria. E quem aparece na minha frente? A ex de outra vida. Só que num corpo de homem, como um dos meus melhores amigos. E a nossa interação é em tal grau, assim, a identificação, a intimidade, a facilidade de perceber que temos muito em comum e muitas afinidades é tanta que é possível me desviar do meu processo de yoga, do meu caminho da autorrealização, simplesmente pela amizade que eu tenho àquela pessoa. E essa amizade envolve certos desejos de satisfação sutis, às vezes nem tanto físicos mais, mas assim, nessa coisa de se sentir bem com aquela pessoa e trocar ideia e tal. Então, é um grau tão incrível de sutileza que a gente precisa focar muito na nossa prática. Não dá para a gente ficar tentando esquadrinhar a mente e a inteligência para se dar conta em que nível essa luxúria está me influenciando e está me fazendo me perder. O que os mestres, pelo menos meu mestre, outros mestres eu vi comentando, foca na sua prática. A própria prática vai trazer elementos de Karma Yoga, ou alguns elementos assim que vão restringir
tua interação com o meio, e aí vai depender da prática que você adota. Cada um de nós vai ter alguns tipos de práticas que nós adotamos. Se vocês quiserem, a gente pode falar mais disso. Práticas que eu conheço, práticas que o Edmilson conhece, que outras pessoas que praticam yoga conhecem. A gente pode falar disso. Mas existem práticas que elas vão restringir nossa interação com o meio ambiente, justamente para diminuir a influência, a alimentação da luxúria dentro do corpo. E aqui Krishna dá um toque. Ele fala assim que você precisa, com uma força espiritual, algo superior, com a força da alma, você precisa subjugar esse grande inimigo. Então, às vezes, nós não temos essa força dentro de nós. Então, nós precisamos contar com um apoio externo. Eu acho que eu já comentei com vocês que eu participei do grupo dos Anônimos uma vez. E os Anônimos, eles têm o costume de dizer assim, né, que tem 12 passos, né, para a pessoa evoluir dentro do processo dos Anônimos. São 12 passos espirituais, é incrível assim, o processo. E o primeiro deles é a pessoa admitir que não tem força para livrar da sua própria adicção. E o segundo passo, que é um passo maravilhoso, é acreditar que existe dentro de si um eu superior, que não sou eu. Eu não tenho força, mas existe um eu superior dentro, ou ele pode aparecer fora também, mas esse ter fé, acreditar que esse eu superior vai ajudar a livrar da adicção. Então, nos Anônimos, faz parte da prática, inclusive conversar entre o pessoal que se encontra, para falar um pouquinho dessa luta contra a luxúria na forma da adicção. Isso é uma prática, mas sempre no sentido de explicar os passos que a pessoa está percorrendo. Então, quando a pessoa fala, ela tenta resgatar essa humildade necessária, que é o reconhecimento da sua própria fraqueza diante da força desse inimigo formidável. E o segundo passo é falar, às vezes, dessa experiência, de certa forma, de relação com uma inteligência superior, com algo, Deus, algo assim, ou Bhagavad Gita, ou algo que a pessoa está contando como ajuda para ficar um dia, conseguir passar um dia sem deixar aquela adicção tomar conta do próprio corpo. Então é um processo bem bonito, bem lindo, que é um tipo de yoga maravilhoso. Também ele entra em vários tipos de yoga ao mesmo tempo, assim. E até quem estiver sofrendo de adicções, seja quaisquer que forem, recomendo muito entrar, conhecer o pessoal, porque é um processo maravilhoso de yoga. E, pessoal, acho que era isso que eu precisava falar para vocês. Se vocês ficaram com alguma dúvida, algo que chamou a atenção, que vocês gostariam de repetir, trazer para cá, para a gente comentar novamente, falar, ou se vocês só querem trazer seus comentários, por favor, fique à vontade. Eu gostei muito de ouvir vocês, o que chamou a atenção de vocês nessa fala toda, e nos slides também. Por favor, fiquem à vontade. Boa noite. Boa noite a todos. Eu fiquei... desculpa o barulho aqui. Eu só vou encostar a porta aqui um minutinho, um segundo. Perdão. Quando você trouxe, Goura, a questão do nosso maior inimigo, né? E a gente precisa ainda lidar com o maior inimigo. Eu fiquei com uma dúvida. Esse maior inimigo seria as questões ligadas à mente, né? Esses impulsos, essas necessidades, toda essa questão. O que exatamente assim? O que seria? Seria algo específico, o maior inimigo, ou seria algumas questões, alguns fatores que compõem esse maior inimigo? Se puder só voltar a essa questão, por favor. Sim. Obrigado, Isa. A luxúria, ela é apresentada por Krishna como se fosse uma entidade. É como se fosse assim um ser. Na cultura védica,
ela é personificada por um ser que tem asas e fica saindo por aí disparando flechas nas pessoas, tipo Cupido, entendeu? É o mesmo dos gregos. Na cultura védica, assim, a personificação da luxúria é o mesmo dos gregos, dos romanos, o Cupido. E por Krishna aqui ele é tratado como se fosse uma entidade que ela possui os nossos sentidos, a mente e a inteligência. Então, vão existir demandas da nossa língua, do nosso tato, do nosso olfato, da nossa audição, da nossa visão, que não são demandas legais para o ser consciente que está lá dentro. São demandas do próprio corpo. Só que o corpo, como está sendo influenciado pela luxúria, o corpo ele foi para satisfazer as necessidades do ser. Ele está ali como um instrumento do próprio ser, para satisfazer o ser. Só que a luxúria, ela vai como que incentivando a tentar buscar satisfação em lugares que não trazem uma satisfação para o ser. Então isso traz uma frustração. Então era como se fosse um diabinho dentro de nós, dizendo na nossa mente, mas ao mesmo tempo trazendo um aroma gostoso de algum lugar, ou uma lembrança de uma visão, e daí a gente vai buscar aquela visão no celular, ou vai olhar mesmo. Uma sensação de pele, ou sei lá, algo assim, que vai querendo que a gente coloque nossa atenção mental naquilo. E aí a mente, ela vai dando referências, como ela está sendo influenciada pela luxúria, ela vai dando referências de como conseguir aquilo com elementos que já estão dentro da mente. Ou seja, não sou eu que estou vasculhando minha mente em busca de informações para o meu próprio bem. É a luxúria que vai disponibilizando, olha, é isso aqui, é aquilo ali, é aquilo outro, vai dando informações luxuriosas, que não são condizentes com uma realidade. Por exemplo, quando vem uma pessoa bonita, né? Vamos supor, um homem bonito ou uma mulher bonita, e daí, na minha mente, aparecer aquela pessoa como um objeto de desfrute sensorial, e não como uma pessoa a quem eu devo dar atenção e que pode, de repente, estar precisando de ser escutada, ou simplesmente interagir para mostrar quem eu sou, saber quem ela é, por trás daquela beleza. Ver só aquela capa, aquela fotografia de Facebook ambulante e uau, sabe, quero para mim e tal. Mas isso de querer para mim e contemplar dessa forma e ver como um objeto de desfrute, isso, quem está me mostrando dessa forma é minha mente. Se minha mente já teve informações que dentro de todo ser vivo reside uma alma, por que eu não penso que é uma alma e só penso que é um objeto de desfrute na hora que eu olho? Porque a luxúria, nesse momento, coloca na minha mente essa informação. Eu meio que não tenho escolha. A mente está sendo dominada pela luxúria. Então ela me coloca essa informação. Apesar de eu ter outras informações também importantes. Mas a minha mente não está sob meu controle, me coloca informações que são as mais superficiais e as mais esdrúxulas. E às vezes, em vez de encontrar com uma pessoa, ajudar a pessoa, colaborar com a própria existência dela e ganhar com isso, né, numa relação altruísta, eu quero desfrutar da pessoa e aí acabo prejudicando ela, acabo me frustrando porque o desfrute nunca traz satisfação sólida, real mesmo. Então, sabe, fui enganado de novo, que frustração, que raiva de existir, que raiva, por que o mundo é assim? Então, esse inimigo, ele nos possui, Isa, e ele se assenta nos sentidos, na mente e na inteligência. É muito sutil, a inteligência mesmo é sutilíssimo, porque a inteligência é a parte do nosso corpo, Isa, que faz a gente discriminar o que é bom e o que é ruim para nós. A mente, ela oferece, geralmente, informações duplas. Quando a gente contempla algo, a mente ela sempre vai dar referências. Isso é bom,
e te dá algumas referências que é bom por isso, por isso, por isso, por isso. E é ruim por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. A mente nos apresenta informações duais. E com a nossa inteligência, a gente fala o que é melhor realmente para mim. E essa lista de coisas ruins ou essa lista de coisas boas? E a luxúria é tão perspicaz que ela apresenta duas listas e as duas são para satisfação da luxúria. E a inteligência escolhe qualquer uma delas porque tanto faz. É impressionante o negócio. Assim, quando você começa a olhar e contemplar os pensamentos que vêm na mente, as imagens, as informações que sobem na mente, assim, com os estímulos que a gente recebe no dia a dia, é impressionante a influência da luxúria. Impressionante. Raramente alguém chega e olha o mundo como o mundo realmente é. A gente sempre olha o mundo com informações trazidas pela luxúria. Por mais que a gente estude, mais que a gente fique assim, batalhando, a luxúria está ali, tentando dominar, tentando dar a informação, dar o piteco dela. Então a gente precisa fazer um jogo bem bacana assim, de purificação, para começar quando você vê as coisas duais, por exemplo, mas a dualidade começa a convergir para ver as coisas como elas realmente são. Por exemplo, existe uma afirmação que não existe inimigo. Não existe inimigo fora de nós. Nenhum inimigo. Todas as pessoas que nos rodeiam são amistosas. Todas. Aquela pessoa que te xinga, aquela pessoa que quer tirar dinheiro de você, aquela pessoa que te assalta. Todos são amigos. Isso é uma informação assim muito avançada de percepção. Se diz que um yogi, quando ele chega a perceber todo mundo amistoso, ele ultrapassou essa dualidade mental tão sutil que é ver amigos e inimigos. A mente, ela costuma apresentar assim. Por exemplo, todos vocês, quando eu vejo aqui, a minha mente apresenta como amigos, mas ao mesmo tempo como inimigos. Ao mesmo tempo. Eu que escolho para quem eu dou mais atenção, se eu trato vocês como amigos ou como inimigos. Eu que escolho. Mas existe um momento em que a pessoa, com tanta informação e percepção do mundo, ele vê as coisas com equanimidade. Por que ele vê as coisas com equanimidade? Porque as coisas são assim. Ninguém vai trazer algo para mim que eu não mereça, que eu não esteja precisando. O universo não é injusto. Então, se não é injusto, todo mundo está vindo me ajudar, de alguma forma ou outra. Essa deveria ser a nossa visão das coisas. Mas será que a gente consegue? Geralmente a gente vê, isso me interessa, isso não me interessa. Eu gosto, eu não gosto. Né? Então a luxúria é esse bichinho dentro de nós que está nos corroendo, fazendo a gente gastar tempo com coisas que não são para o próprio ser. Entendi. Então daria para talvez sintetizar que esse controle mental seria uma prática, é uma prática que deve ser exercitada diariamente para se ganhar musculatura, para se ganhar sabedoria, inteligência, enfim, para poder lidar com isso constantemente, porque vai ser apresentado constantemente para a gente. E essa questão de não dualidade, por exemplo, todos são amistosos, né? Seria... Talvez, eu falo muito, né, que nada acontece por acaso, mas aí na prática a gente olhar que o inimigo, o ladrão, enfim, não, isso eu mereci, qual é o aprendizado, qual é o aprendizado, né, que eu tiro dessa lição, né, por que disso nesse momento? Seria essa reflexão, né, seria essa reflexão e talvez até do porquê também do outro, ou me bastaria, ou me limitaria a fazer uma análise sobre do porquê comigo naquele momento, porque talvez tenha esse exercício também que vá além, né, além de mim, mas por que o outro também reagiu ou agiu, né, então, porque talvez eu não sou um indivíduo, eu não estou sozinha aqui, né, tem toda uma energia ali e os demais fazem parte, estão juntos, né, de repente nisso, eu não sei se eu estou viajando demais. Mas... É por aí, é por aí. Esse é um tipo de prática analítica, né? Isso é como se fosse um Jnana Yoga. Quando você começa a analisar e tentar perceber e conhecer, isso também ajuda nesse combate à luxúria.
Alguns métodos são mais efetivos que outros, mas sempre vai depender do próprio praticante. Para o praticante, alguns métodos vão ser mais efetivos que outros. Obrigada, obrigada. Esse é um assunto que deixa a gente muito calado. Na realidade, a gente... Lembra que eu mandei um áudio para você sobre o treinamento de atenção da mente? Né? Que eu tenho o hábito de dizer que nós somos capturados pelos nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Né? E esse áudio, ele me lembra, nesse momento, assim, de não... a luxúria como um grande general, e essa luxúria tem outros generais, né? Que é o medo, que é a vaidade, e vaidade das vaidades, e assim por diante, né? Então, é uma guerra para perito, né? Combater essa luxúria. A gente precisa estar bem afinado. E a gente observa que nas nossas condições atuais, nós, né, principalmente nessa atualidade desse Covid, nós somos capturados pelo medo, né, que é um dos generais da luxúria, né, de alta patente da luxúria, né. Então, estamos aí envolvidos totalmente e sem palavras. Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Eu preciso de um sinal, que eu estou testando o meu microfone. Estou ouvindo sim aqui. Ah, obrigada. Então, eu ando meio calada, mas hoje eu acho que eu tenho um comentário para contribuir. Então, eu vou fazer. Nós temos, né, o cérebro reptiliano, mamífero e a parte humana do cérebro, vamos dizer assim. Então, o que nos diferencia, né, é que os répteis, né, eles têm o instinto, vamos dizer assim, e os mamíferos têm emoções, né? E emoções, elas são de ordem biológica. Raiva, tristeza, alegria, asco. Mas o que nos diferencia como humanos, assim, é que a gente tem o ego, né? E o ego, ele faz com que a gente tenha a interpretação das emoções, que geram pensamentos e sentimentos. E a interpretação da vida, né? Outra diferença é que os animais, eles agem por necessidade. E a gente, através dos desejos, a gente cria necessidades não biológicas e transforma elas em necessidade. Então, a gente transforma, na verdade, desejos em necessidades. E isso é a luxúria atuando, né, na gente. Transformar os desejos em necessidades. E para ilustrar isso, tem não sei se vocês assistiram, mas eu acho que é bem, bem legal. Existe o filme da Mulher Maravilha 2, e eu assisti esse filme com o filtro do yoga. E achei muito interessante. Eu vou dar um spoiler, assim, mas aí vocês assistam, porque não é igual o que eu estou falando, né? O que eu estou falando é a minha interpretação com o meu filtro do que eu já estudei do yoga e da luxúria, que é o nosso tema de hoje. Então, no filme, a Mulher Maravilha, ela é uma arqueóloga, né? E no filme, ela encontra
um cristal, que é o cristal dos desejos. E aí é levado lá para outra arqueóloga pesquisar sobre essa pedra, né? E é uma pedra de um deus. Então a Mulher Maravilha, quando vê que isso foi para um lugar lá, enfim, para ser analisado, ela fica preocupada e vai atrás e faz amizade com a arqueóloga que está manuseando esse cristal dos desejos. Esse cristal do desejo, bastava pôr a mão embaixo dele e desejar que você conseguiria realizar o seu desejo. Então, essa mulher que estava analisando, ela era super estabanada, assim, e ela vê na Mulher Maravilha uma mulher super demais, assim. Então, ela deseja ser como a Mulher Maravilha. E isso acontece. E ela começa, assim, a ter os poderes da Mulher Maravilha. E aí é muito interessante, porque ao passo que ela vai ganhando os poderes da Mulher Maravilha, a Mulher Maravilha vai perdendo os seus poderes. E aí você pensa que ela está perdendo os poderes dela porque a outra está ganhando os poderes. Mas, na verdade, não é bem isso. Na verdade, a Mulher Maravilha também desejou algo, que era viver o amor da vida dela. E o amor da vida dela está morto, é um piloto que está morto. E aí, como um passe de mágica, ela encontra um homem que age exatamente igual o amor da vida dela. É como se ela tivesse tirado dos mortos o amor da vida dela. Enfim, ele encarnou ali numa pessoa. Então, ela conseguiu, o desejo dela também foi realizado, de poder viver ao lado do homem que ela ama. E aí, um apresentador, assim, bem famoso, descobriu isso, seduziu aquela arqueóloga estabanada e pegou o totem do desejo para ele. E aí, ele, super esperto, assim, pegou o totem e ele desejou ser o próprio totem. Então, esse homem, ele era um homem bem influenciador, assim, então ele começa a usar da influência dele ele encosta a mão nos outros e pergunta assim: o que você deseja? Você não deseja que isso, aquilo outro aconteça? Aí a outra pessoa fala assim: sim, eu desejo que isso, aquilo aconteça. E aí acontece. E com isso ele vai manipulando a todos, conseguindo chegar no domínio do mundo, vamos dizer assim. Ou seja, ele se tornou o próprio totem dos desejos, então ele se tornou a luxúria encarnada. E é muito interessante porque essa moça que desejou ser a Mulher Maravilha, ela também está encarnada pela luxúria. Então, você vê que a luxúria não é um ser só, não sei assim dizer, tipo, ela toma conta de todos. É bem interessante. E aí, essa outra moça que está tomada pela luxúria também, ela fica com muita ira, conforme ela vai tendo poderes, ela vai ficando irada, muito irada. E ela perde a memória, de quem ela é. E ela se torna a própria luxúria e se torna, assim, animalesca, porque ela se torna uma heroína que se chama Mulher Leopardo, uma coisa assim. Ou seja, ela se torna uma super predadora. Ela deseja, na verdade, no final da história, ali no meio, enfim, que ela luta com a Mulher Maravilha está fraca, ela deseja ser o maior predador de todos os predadores. E ela se torna isso, foi dominada pela luxúria. Já o cara que se tornou o próprio totem dos desejos, ele alega para si mesmo que ele está fazendo isso para ele não ser desmascarado, para ele preservar o filho dele. Só que a luxúria vai tomando conta dele de uma forma que ele vai fazendo coisas impensáveis, totalmente antimorais, antiéticas, ou seja, o legado que ele queria deixar para o filho dele estava virando uma coisa horrível, assim, né? E ele se enganando, assim, como se aquilo fosse o melhor para o filho dele, para ele, enfim. E a Mulher Maravilha vai perdendo os poderes e ela não consegue mais dar conta dele, né? Até que ela entende o que está acontecendo e aí ela se despede do amor da vida dela lá, porque ela lembra
por que que ele morreu no primeiro filme, vamos dizer assim. Que no primeiro filme ele se sacrificou, deu a vida dele, para que ela pudesse salvar o mundo. E aí ela lembrou disso, eles lembraram disso, e aí ela lembrou do próprio Dharma, que o Dharma dela é ser a salvadora do mundo. Então, a moral da história é que ela estava colocando o próprio ego em cima do Dharma. E quando ela lembrou que, na verdade, ela tinha que atuar no Dharma, ela venceu. E como ela venceu? Renunciando ao desejo egóico. É muito interessante, assim. Então, ela fala isso, eu renuncio. Ela fala, a hora que ela fala eu renuncio, fica muito na cara que é isso que acontece. Eu achei muito interessante, assim, essa leitura, né? Não vi nenhuma crítica escrita dessa forma, mas eu li assim. E aí, com isso, depois que ela renuncia, ela retoma os poderes. E aí volta os poderes, ela fica super poderosa, mais poderosa ainda, que vem uma armadura dourada e tal, ela vira uma deusa ali, enfim. E aí ela vai combater o cara que ele está a ponto de acabar com o mundo, de consumir o mundo, né? Assim, o cara que é a luxúria encarnada. E aí é bem interessante que ela não consegue de jeito nenhum convencê-lo. Até que ela faz ele lembrar do Dharma dele e do desejo maior, vamos dizer. Que a gente trata no yoga de você desenvolver... como é que é eu fico meio assim... como é que é o sabor mais... o maior sabor, assim... Como é que é? Enfim, que a gente vai, tipo, elevando os desejos, né? Então, ela lembra, assim, faz ele lembrar qual que é o maior apego dele, né? Trocar um apego por um apego que seja mais dentro do Dharma. E aí você vai, vamos dizer assim, purificando o teu desejo, trocando um desejo pior por um mais benéfico, e não só mais benéfico para si, mas benéfico para o todo. Que aí esse desejo seria um desejo dármico, né? Então ela faz ele lembrar o Dharma dele, o verdadeiro Dharma dele, que era ser um bom pai e deixar um mundo para o seu filho, que era o desejo original dele no início. E ele foi consumido pela luxúria, né? Ficou maluco e aí foi destruindo o mundo, assim, porque ele foi consumindo energeticamente o mundo. E enquanto ele consumia o mundo energeticamente, ele estava quase sem vida já, assim. Tipo, o corpo dele não dava conta de toda aquela luxúria, né? E aí, quando ele lembra do filho dele, enfim, ele vê que o filho dele é realmente o amor maior dele. E aí, consegue desativar a luxúria, tipo, não tem mais do que se nutrir, né? Que aí ele deixou de ser um consumidor de energia e passou a ser dármico. E a pessoa que ela é dármica, ela é um doador, né? Bom, enfim, é um servidor, né? A pessoa que é dármica, ela está a serviço de Deus, vamos dizer, né? Mas a serviço também dos seus dharmas, né? De cumprir os seus dharmas. Enfim. E aí depois todo mundo fica feliz e venceu a luxúria através do dharma. Então achei isso que cabe para a lição de hoje. E fica aí a dica se quiserem conferir. A Mulher Maravilha 2, com esses olhos. E eu acho que dá para entender melhor o conteúdo de hoje e a aplicação dele. Se você pensar, né, que de você, ao invés de pensar só nos teus desejos egóicos, tentar pensar nos seus desejos, né, à luz do Dharma. Enfim, é isso, pessoal. Obrigada. Obrigado, Muriel. Ô, Muriel, eu vi o filme, eu adorei. Adorei, comecei a lembrar e a ver tudo direitinho e fazendo essa ligação aí. Muito obrigada aí. Trabugoura, o senhor me ouve? O pessoal está me ouvindo? Ouço, hã?
O senhor falou uma parte ali, alimentos que facilitam o aumento da luxúria. É alimentos sutis que o senhor estava se referindo ou alimentos mesmo? Então, é alimentos sutis, mas tem alimentos mesmo. É como eu disse, assim, né, tem várias práticas que levam a ajudar o praticante a evoluir, a combater a luxúria. Todas as práticas do yoga, elas vão atuar nessas 3 perninhas que nós falamos antes, que é a contemplação dos objetos dos sentidos, apego e modo da paixão. Então, por exemplo, quando você come alimentos no modo da bondade, a tendência do alimento físico, né, que a gente come no modo da bondade, é deixar nosso corpo na bondade. Então, esses tipos de alimentos favorecem acabar com a luxúria no corpo. Ter hábitos, dormir em horários que favorecem o modo da bondade, o corpo fica mais saudável, fica mais tranquilo, a pessoa relaxa mais, conseguir realmente reconstruir seu corpo, relaxar, ajuda a ficar no modo da bondade. É um hábito que também faz parte do combate à luxúria. Então, todas as práticas de yoga, elas levam ao modo da bondade. Seja cuidando da alimentação, do sono, do banho, da limpeza interna, os kriyas, as leituras, os asanas, as respirações, as meditações, todas as práticas levam para o modo da bondade. E algumas ajudam a gente a não contemplar os objetos dos sentidos e outras ajudam a gente a não se apegar aos objetos dos sentidos, a criar um desapego. Né? Por exemplo, isso que a Muriel falou, por exemplo, né? Assiste o filme, relaciona e tal, e essa informação ajuda a desapegar de alguns desejos egoístas. Pronto. Entendeu? Já é um combate à luxúria também. Então, assim, tem várias práticas que ajudam os praticantes a evitar o crescimento da luxúria dentro do seu próprio corpo. É importante aprender essas práticas de pessoas fidedignas, né? E das escrituras. Isso é importante. Claro que daí a gente pode relacionar esse conhecimento com um monte de coisa, né? Por exemplo, a Muriel relacionou a leitura do Bhagavad Gita com um filme. Claro, entendeu? Então, até o filme daí passa a ter um sentido yógico, depois que você tem uma boa referência. Então é importante encontrar essas referências. Ok, obrigada. Achei muito interessante a leitura que ela fez do filme. Tem ali. Acho que eu não assisti, acho que eu assisti o 1, não vi o 2. Mas achei muito inteligente ali a associação que fez. Gratidão. Agora, você até tinha, a Isatina até comentou também ali no chat, para comentar sobre as práticas, porque você colocou assim, existem práticas que diminuem a nossa interação com o mundo exterior. Aí eu queria te perguntar, né, quais são elas e se elas têm que serem guiadas, né, ou a gente pode começar a desenvolver isso? Obrigada. Então, Raíssa, existem muitas práticas mesmo. Assim, o caminho do yoga, ele é tão assim amplo, né, e longo, que na caminhada o praticante vai ver muitas coisas assim que são possíveis fazer e que ajudam a pessoa a progredir nesse autoconhecimento, no conhecimento do que o mundo realmente é, nesse yoga, né, essa união com algo superior. E eu não conseguiria listar todas se fosse necessário, né, não daria. Então, algumas, assim, isso da alimentação, né? Alimentos na bondade, por exemplo. Se alimentar de uma forma bondosa é muito importante. É algo que começa por aí. Alimentos que são bondosos por natureza, Raíssa, por exemplo, são as frutas,
as raízes, as folhas. Por que eles são bondosos? Porque eles geralmente não envolvem morte. Uma fruta, você não envolve a morte de ninguém para comer uma fruta. Então você quando você come algo que não dá prejuízo para ninguém, ao contrário, só vai trazer benefício, porque você vai pegar a semente e vai jogar. Isso é o modo da bondade. O modo da bondade, ele se caracteriza por um benefício amplo e geral. O modo da paixão é um benefício para mim, às vezes em prejuízo dos outros. E na ignorância, é prejuízo para mim e para os outros. Assim, resumão, né, dos gunas. Mas a alimentação com frutas, com folhinhas, que você não precisa matar a planta para comer a folha dela. Você só pega aquela folhinha e se alimenta. A raiz, que você também às vezes não precisa matar a planta para pegar a raiz, você corta lá, né, e tira uma raiz, ou espera a planta secar para daí tirar a raiz para comer. Quer dizer, né, existem assim alimentos que eles são bondosos por natureza. E isso traz muita saúde, traz força para o corpo, traz felicidade e uma vida longa, assim, no modo da bondade. E no modo da bondade não nasce a luxúria. Então, a alimentação é algo primordial, fundamental. Existem práticas, né? Krishna falou aqui no Bhagavad Gita, por exemplo, né? Você comer um alimento que é oferecido em sacrifício ao Senhor dos sacrifícios, né? Para o universo, assim, né? Para Deus, ou para deuses, né? Para Deus é mais fácil, assim, na nossa cultura falar disso. Para Deus, você livra o alimento daquele desejo de lucro, de satisfação egoísta, e se conecta com uma satisfação universal. Você gostaria que todo mundo estivesse comendo aquele alimento com você, todo mundo ficasse satisfeito e feliz, né, e admirasse o sabor daquele alimento com você. Então, você está com uma mentalidade bondosa, está se desapegando, né, daquela coisa de eu vou comer para mim, para acabar com a minha fome, para eu ficar forte, para eu ficar bonito, acaba aquele negócio e tenta se conectar com uma consciência mais ampla. Isso também é uma prática de yoga, que ajuda muito relacionado ao alimento. Aí tem práticas, por exemplo, dos asanas. Os asanas, eles já são numa terceira etapa do Ashtanga Yoga. Antes seria necessário praticar Yama e Niyama. Yama e Niyama são regulações morais e também práticas de cuidado com o corpo, de relacionamento com o meio externo, que ajudam o praticante a já dar um break nessa interação com a luxúria. Por exemplo, em Niyama, por exemplo, tem a questão de em Yama tem a não violência, o celibato, a limpeza. Aí já em Niyama tem satisfação da mente, né, santosha. Então, quer dizer, são práticas que a pessoa vai fazendo e vai diminuindo a interação com a luxúria. Eu estou falando algumas práticas de yoga, entende, Raíssa? Todas as práticas de yoga combatem a luxúria, todas, seja qual o processo de yoga. Por exemplo, no meu processo que a gente faz em Bhakti Yoga, uma das principais práticas é cantar nomes de Deus. Cantar nomes de Deus tem uma eficácia, um poder incrível de combater a luxúria. Se vocês quiserem, depois poderia dar mais detalhes disso. Mas é uma prática. Assistir, por exemplo, escutar músicas que não tratem tanto de sensualidade, mas tratem de temas conscientes, que ajudem a despertar para uma percepção mais ampla da realidade. Poxa, ajuda, né? A pessoa vai no centro espírita e recebe informações para ser uma pessoa mais caridosa, uma pessoa mais cuidadosa com o meio ambiente, perdoar os antepassados, perdoar as pessoas que estão por perto. Está aí uma prática, né, de yoga também, né, que ajuda a pessoa a ir cortando esses laços com os desejos luxuriosos, né?
e se encontrar consigo mesmo. Né? O fato da pessoa ir, às vezes, no centro espírita e perceber que não é o corpo grosseiro, tem uma sutileza por trás, e em alguns níveis até a pessoa fala da alma, diferente ainda dessa sutileza que é o corpo astral. Né? Então, quer dizer, são práticas que vão ajudando as pessoas a despertarem a consciência para uma realidade superior. E, consequentemente, elas estão combatendo a luxúria. Elas não estão alimentando a luxúria, estão combatendo. Então, são muitas, Raíssa, muitas. É importante, assim, você vê alguém que vai na faculdade, estudar na universidade, não é para olhar os meninos, não é para olhar as meninas, vai porque quer estudar, porque quer ser uma melhor pessoa e quer ajudar a família a melhorar seu nível de vida, ser mais próspero e, ao mesmo tempo, se encontrar como pessoa diante da família, diante do mundo. Simplesmente estudar na universidade. Como o objetivo do estudo lá é crescer como pessoa, isso é um tipo de yoga. E provavelmente a pessoa vai estar trabalhando o desapego, vai estar trabalhando o controle dos sentidos para poder concluir aqueles estudos, para poder fazer. Então, ela vai estar em alerta contra tudo isso que possa distrair e levar ela a um desfrute egoísta que não o seu próprio crescimento e o crescimento das pessoas que estão ao redor. Então, até ir para a universidade pode ser tomado como um tipo de yoga. Depende do praticante. Valeu. Eu falei, por exemplo, dessa universidade, do lance da universidade, né? Eu tenho um colega que eu estudei com ele, né? Quer dizer, morei com ele na República, quando eu fazia faculdade aqui em Florianópolis. E esse colega, ele vinha de uma família muito humilde, em que a mãe sustentava a casa. A mãe, e ele era o único filho homem, e tinha mais 2 garotas. E esse amigo, ele se mantinha com uma bolsa do CNPq, aquelas bolsas de graduação, que hoje acho que deve estar uns 500, 600 reais. Ele se mantinha aqui em Florianópolis com uma bolsa dessa. Ele almoçava e jantava no Rio todos os dias, e eu lembro que eu tinha essa bolsa e eu ainda ganhava como que mais uma meia bolsa do meu pai mandava. Então eu também não era aquele cara assim, opulento aqui, né? Eu também passava meio apertado. Mas eu ainda conseguia, no final de semana, ter um dinheirinho para tomar uma cervejinha, para ficar conversando, batendo papo no bar e tal. Esse cara não, ele não tinha dinheiro para isso. Ele tinha que se concentrar e ele levava muito a sério isso, assim, de se concentrar e de corresponder com o apoio que a mãe dava moral, porque ele conseguia guardar dinheiro e mandar para a mãe ainda com essa bolsa. Era impressionante o esforço dele, assim, uma pessoa impressionante. E uma pessoa maravilhosa, assim, né? Como pessoa mesmo. E aí você percebe como ele usou aquele método ali, né, de estudar a graduação e tal, para se aperfeiçoar como pessoa. Então, aí foi uma inspiração para mim, assim, até hoje eu lembro dele, a gente se encontra, conversa, né? E se fosse para convidar ele para fazer yoga, ele talvez desse risada naquela época, porque não era a prática importante para ele, entende? A prática importante para ele era estudar, para ele poder crescer, para ele conseguir se aperfeiçoar como pessoa. Era estudar. Então, cada um de nós tem uma prática que nos serve mais, que nos cai mais. E a gente, conforme a gente vai estudando Bhagavad Gita, a gente vai tentando entender essas outras práticas que os outros fazem, que não são as mesmas da gente, como yoga também. Respeitar isso. Se isso ajuda a parar essa influência da luxúria, ajuda a gente a ser melhor, né? Isso é yoga. Pessoal, deu 8 horas. Alguém gostaria de conversar, falar mais uma coisinha antes da gente fechar aqui? Antes da gente se despedir? Fábio, Gislaine, Pedro Henrique, Cristine, a Gabriela, a Várcia, né? Já falou, né, Várcia? O Luciano deve estar na festa agora.
Então tá bom, gente. Também agradeço. Obrigado, Cristine. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Muriel. Obrigado, Isa. Obrigado, Edmilson. Uma boa noite para vocês. Dani. A Dani chegou agora, Dani? Uma boa noite aí para vocês. Dani, a gente vai encerrar, mas depois você assiste de novo, hein, por favor. E a gente se vê aí no domingo, se Deus quiser, tá? Saudades de vocês até lá. Até mais. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite, tchauzinho.